Bom, continuando, cuidados na definição de padrões. O padrão deve ser uma norma técnica representativa de um custo mínimo aceitável. Atenção. Ok. O livro que a gente pegou isso aqui está ali do lado, do São Vicente. O padrão fixado com base no nível mais baixo de custo possível, um valor extremo, pode criar problemas de motivação, ainda mais quando associado a um esquema de avaliação de desempenho. Veja, a gente estuda em outras disciplinas que metas inalcançáveis são inúteis. A meta tem que ser alcançável, viu? E aqui ele ainda dá uma recomendação. Se esse custo extremo, né, ou se esse padrão que está fora da realidade, ele está associado a uma avaliação de desempenho, é pior ainda, né? As pessoas se desmotivam. O padrão deve ser realista. O padrão realista deve ser preferível. Por questões de motivação, interesse pelo padrão, é importante que o indivíduo a ele submetido tenha alguma participação na sua definição. Então, é importante que as pessoas que serão submetidas a essa definição, esse padrão, essa meta, que eles participem dessa definição. Um padrão imposto de cima para baixo é menos aceito que aquele em que haja consultas mútuas aos superiores e aos técnicos encarregados dos estudos. Ok. Uma história real. O professor chegou, né? Como o professor comentou, já foi gerente administrativo financeiro de uma policlínica de referência regional que tinha em torno de 500 funcionários. Funcionava na frente do onde é hoje o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, ali na rua Esteve Júnior, né? Perto, do lado do INSS, aquele prédio todo era uma policlínica, era do antigo INAMPS, né? E quando ela já era do Estado, o professor era servidor do Estado, da área da saúde, trabalhei ali. Bom, o setor mais pujante daquela policlínica à época era o nosso laboratório de análises clínicas, atendia uma quantidade enorme de pessoas por dia. E nesse setor de análises clínicas, o nosso laboratório tinha um equipamento chamado Cobas Mira, esse aqui, né? Esse é o equipamento Cobas Mira, para você entender. Cobas Mira Plus, né? Esse equipamento é um equipamento laboratorial que realiza uma série de exames, né? Esse exame que você tira o sangue, o seu sangue vai para uns tubetezinhos assim, ó. O seu sangue é o próprio... Eu entendo dessa área técnica deles lá. Não sei se é o sangue, se é o soro, se dilui, não sei como é que é. Mas isso aqui são tubinhos de ensaios bem pequenininhos. Eles ficavam aqui nessa roda aqui, ó, né? E tem um leitor óptico aqui e tem um kit que você compra. Eu era administrador, eu tinha que comprar esse kit para realizar os exames. Você não sei como botava na máquina, né? E esses kits, né? Então botam um kit desse na máquina. Vamos imaginar como se fosse um cartucho de uma impressora de jato de tinta. Bota aquele kit ali. Esse kit tem líquidos ali dentro. Não sei como é que é. O que tem ali? Eu imagino que seja líquidos. E esses tubetes são transparentes e com base na cor... tem um reagente que pinga ali e dá uma cor no... Imagino que seja isso, pessoal. Se alguém puder me corrigir aí, quiser detalhar, fique à vontade de escrever nos comentários. Aqui a ideia é falar sobre controle orçamentário, já vou chegar lá. Porque isso aqui é uma história real, né? Então, em função da cor desses tubetes, a máquina lê o resultado do exame, nesse caso aqui, ó, é para verificar glicose, né? Tá aqui escritinho aqui, esses kits. Esse kit servia, ou aquele que eu comprei aquela vez, servia para realizar 96 testes. 96 pessoas com exame de glicose avaliados lá para uma máquina. Não sei quanto tempo demorava. Não me lembro disso, não queria saber. Mas como o laboratório era o centro de custo que mais consumia recurso financeiro de material de consumo, eu propus no meu trabalho de conclusão de curso de administração
Eu não consegui chegar nesse ponto, mas eu propus, escrevi um projeto para verificar o consumo desses itens, que o valor era alto, em contraposição à produção, à quantidade de exames desses kits utilizados no mês, no ano e tal. No final, eu fiz uma análise da autonomia econômico-financeira da Policlínica com base, distribuí o que era custo fixo e variável, fiz os resultados, mas não cheguei nesse nível de análise, porque eu teria que fazer análise só das informações do laboratório e naquela oportunidade, por algum motivo, não cheguei nesse ponto, eu acabei não fazendo isso. Mas vejam que nós temos o professor aqui explicando uma situação real. Havia um padrão. É óbvio que quando você abre um kit desse e você tem 80 exames para fazer, você tem uma perda ali de 16, né? Porque era 96 testes, certo? Bom, e é previsível que houvesse um grau de perda todo dia, toda hora que usasse a máquina. Esse grau de perda teria que ser considerado em função do grau de perda do consumo do kit, que custava caro, e da produção do laboratório, nós tínhamos condição de realizar um controle orçamentário, que era o quê? Identificar as variações significativas, ou seja, que ultrapassasse aquele aceite de perda e descobrir os motivos pelos quais essas variações ocorreram, né? Então, esse é um exemplo real de uma situação que eu vivenciei e acabei não conseguindo colocar em prática, né? Nós tínhamos muitas dificuldades, né? Em muitos setores públicos, né? E tem espaço para bons administradores, né? Tem muita coisa a ser feita, né? Muitas coisas não são feitas, tem espaço para ser feito. E esse era um trabalho que eu gostaria de ter feito, eu acabei não conseguindo fazer especificamente sobre isso, mas eu fiz uma outra análise que também foi útil à época para o pessoal, né? Isso foi em 1996, no século passado. Tá, continuando a nossa explicação, vamos falar então um pouco sobre a análise das variações, né? Variação é identificar ou confrontar o que foi realizado em relação ao que fora planejado no orçamento. É normal existir variações. Planejamento não é uma amarra, né? Não é uma camisa de força. Planejamento é um norte, é uma orientação, são metas. Então, é normal haver um grau de variação, né? Nunca vai ser absolutamente igual. Até é anormal que receitas sejam alcançadas exatamente como planejadas e custos e despesas exatamente como foram planejados. É anormal. O normal é ter um grau de variação. Variações significativas, contudo, precisam ser analisadas, avaliadas, né? Como está escrito aqui. E o que são variações significativas? É uma variação importante? Qual é a causa dessa variação significativa ou importante, se ela é importante? São causas controláveis ou são causas não controláveis? Né? Por exemplo, naquele exemplo do teste, se um kit viesse estragado, era controlável aquilo? Né? Podia trocar com o fornecedor. Uma outra situação, naquele caso dos kits laboratório, houve um aumento do dólar. Era controlável o aumento desse custo dos kits? Não, aí já não era, né? Então, então, essa é a pergunta que deve ser feita. Providências devem ser tomadas para evitar variações desfavoráveis ou para reproduzir variações favoráveis, ou então ajustar padrões frouxos. Então, se por acaso a empresa está alcançando resultados bem maiores do que previa, talvez os padrões definidos, as metas, né, estejam frouxas, né, estejam muito baixas. E em relação aos custos e despesas, também é possível fazer o mesmo comentário, né? Se os custos e despesas, o padrão está muito elevado e a empresa está sempre ficando muito abaixo, provavelmente esse padrão está frouxo, né?
poderia ser um pouco mais abaixo, né? Custos e despesas, tá certo? Para considerar significativa a variação, deve-se aferir a magnitude absoluta dessa variação e a magnitude relativa da variação. Relativa é percentual. Absoluta é um valor absoluto. Pode ser dinheiro, pode ser unidades, pode ser quilos, pode ser litros, depende do tipo, né, de matéria-prima, de produto, de custo, de despesa, pode ser horas trabalhadas e assim por diante. O padrão de comportamento das variações relativas no tempo também tem que ser analisado para saber se ela é significativa ou não. Porque, às vezes, em função de sazonalidade, o consumo varia muito, né? Então, essas variações podem estar relacionadas a alguma particularidade, por exemplo, sazonalidade, né? Em Florianópolis, as vendas aumentam muito, do comércio aumenta muito nos meses de verão, né? Por causa dos turistas. Ora, então não significa que o planejamento havia sido mal feito, né? Isso é um exemplo que eu estou dando, mas que é bem fácil, todo mundo compreende tudo, mas às vezes a empresa se defronta com situações difíceis de verificar por que está tendo essa variação, né? Então eu preciso estudar ao longo do tempo se sempre tem essa variação ou não, tá? Variações significativas e não significativas. As variações, aqui nós já estamos usando o livro do Fresati, porque ele tem alguns comentários adicionais que valem a pena trazer para essa explicação. As variações significativas ou não significativas dependem de um critério de aceitação. E esse critério tem que ter um aspecto absoluto e um aspecto relativo. E essa definição de critério, aqui eu posso usar e ou, tá? Inclusive no livro ele explica. Então eu posso usar os dois. Por exemplo, a variação eu aceito variações de até R$1.000 e 10% do valor do item, tá? Então, se deu R$900 e 9%, não vai. Se deu 1.100 e 9%, vai ou não vai? Depende do critério. É eu ou é ou? Obviamente que se deu 1.100 e 11%, aí é considerado uma variação significativa e a gente separa esse item que deu esse resultado e vamos estudar para descobrir qual foi o problema que ali ocorreu, tá certo? Veja, tem um exemplo no exercício do controle empresarial de uma empresa, isso é um exemplo contado para mim na área de gestão de pessoas. Uma empresa usava uma arruelazinha que parecia uma aliança dourada de ouro. E essas arruelas, a quantidade de produto acabado que usava essa arruela não estava condizendo com o consumo dessas arruelas numa empresa, determinada empresa aí. Estava maior o consumo e a empresa começou a desconfiar dos funcionários. Isso é um caso de gestão de pessoas. E aí começou a adotar uma série de providências de constrangimento, inclusive, com os funcionários, para descobrir onde é que estava o problema. Afinal, alguém do controle descobriu que o consumo daquelas alianças, entre aquelas arruelas, estava muito alto em relação à produção. E fizeram revista em funcionário, fizeram um monte de regras, chegaram a fazer revista e depois descobriram que era pássaros que usavam aquelas arruelas para fazer, para botar no ninho deles, né? Vejam só que história interessante. É uma curiosidade, mas o que vale aqui é que alguém da área de controle, seja provavelmente algum responsável pela área de produção, descobriu que estava havendo aquele problema ali e depois adotou-se uma série de atitudes, de providências que se revelaram injustas, criaram problemas, né? E a história, na verdade, o caso é contado por causa dos problemas que foram criados em relação à gestão de pessoas, tá? Bom, continuando então, se você entendeu essa questão de valor relativo, valor absoluto, nós vamos fazer alguns comentários que estão no livro do Fresati. As variações significativas podem ser causadas por erro de informação. Esse eu diria que é o menor problema. Quando a empresa às vezes muda o critério
né? Muda o critério de determinada contabilização, de reconhecer despesa, reconhecer receita, de reconhecer custos, né? Ou de classificar determinados custos num departamento, no outro, ou num centro de custo, ou num centro de outro. Você, quando vai fazer a análise, verifica que tem uma variação ali e, às vezes, é só um erro de informação, entre aspas, erro, foi uma decisão deliberada, ninguém se lembrou. Bom, aí nós não temos problemas, aí basta fazer um ajuste e verificar que não havia problema. Segunda situação, erros por conta de decisões administrativas. Desculpa, variação significativa por conta de decisões administrativas, né? Aí sim. Essas variações significativas são boas ou ruins? Primeira pergunta, né? Segundo, se são ruins, essas decisões administrativas, então, precisam ser revistas, precisam ser repensadas, precisam ser reavaliadas, né? Decisões, estamos aqui, né? Decisões não controláveis, embora identificadas. Aqui o autor dá o exemplo do dólar, como o professor explicou. Aumenta o dólar. Pô, o que a gente tem a ver com o aumento do dólar? Nós não controlamos isso. Nós incorremos esse custo. É claro que isso pode ser pensado, pode ser levado sugestões à diretoria para, por exemplo, usar produtos substitutos. Será que isso interfere a qualidade do produto, a qualidade do serviço que eu entrego? Né? Precisa ser discutido se temos condições de absorver, se a empresa tem condição de absorver ou não esse aumento de custo. Por exemplo, o exemplo que eu dei foi o aumento de custos, né? Mas vou dar um exemplo em relação a variações de receitas, a variações significativas de receita. Nós tivemos no passado um aumento significativo da taxa básica de juros. Hoje ela ainda está muito alta. É claro que o aumento da taxa de juros implica no custo mais alto de empréstimo para toda a sociedade, acaba repercutindo. Então, todos aqueles bens, serviços com alto valor agregado que os clientes compram mediante a contratação de empréstimo, eles são prejudicados, as vendas caem. No caso agora, particularmente, estamos vendo a situação dos veículos, né, dos carros, né? Então, quando subiu a taxa de juros, o administrador não tinha o que fazer. Bom, agora eu vou ter que dar um jeito de como financiar a um custo razoável, né? Agora, claro, nós estamos num cenário que tem uma perspectiva aí de redução de taxa de juros e talvez essa situação mude e fique melhor para as empresas que vendem veículos, linha branca, coisas caras, até imóveis de repente. Elas têm um cenário um pouco melhor aí à frente se houver essa redução de taxa de juros, né? Então, essa é a questão, pessoal. Não é que não se discute as variações significativas em razão de decisões não controláveis. Se discute, sim, procura-se alternativas, mas aí você não tem... O responsável está fora da empresa, tá certo? Ok. Causas precisas não estabelecidas, ou seja, isso aqui é um problema, isso aqui é dito na bibliografia aqui, que deveria ser só situações absolutamente excepcionais, em que eu não consigo identificar precisamente, né, eu não consigo estabelecer a causa daquela variação. Tá? Isso tem que ser exceção, senão eu tenho que rever várias coisas no processo de planejamento, no processo de controle, né? Ok, ou seja, do que conversamos aqui, dá para adotar a providência em relação a todos, mas aqui está o nosso grande problema, né? Quando a gente tem alterações aqui, variações significativas, em razão de decisões administrativas. Vejam, essas variações significativas servem tanto para custo, despesa, quanto para receitas. Serve para investimentos, para financiamento, serve para custos e despesas quando sobem ou quando descem bastante. A empresa, às vezes, quer reduzir custo, e, às vezes, o custo teve uma variação significativa para baixo. E, lá na frente, a empresa descobre que começa a ter um problema de qualidade no serviço, nos produtos que entrega, né? Por causa dessa redução significativa de custo, que foi uma decisão deliberada da administração, decisão administrativa controlável, tá certo? Continuando aí, estamos chegando no fim, aliás, chegamos no fim da nossa
disciplina, né? Antes, porém, nós temos poucos exercícios, vieram lá do livro do Padovese, são esses aqui, que a gente fala sobre controle orçamentário, né? Controladoria de itens e mecanismo de controle, mas aqui nós temos 4 casos que são casos práticos, né? Relacionado à análise de variações. Então, o autor pergunta para você considerar qual foi a variação, se ela é significativa ou não, como é que você avalia a situação. Em outra videoaula, a gente faz um desses exercícios para que o processo de ensino se complete, né? Para terminar, eu queria, assim, cotejar com vocês o que estudamos nesta disciplina. Então, fizemos uma introdução da administração financeira como um todo, explicamos que o planejamento e controle, assim como a análise econômico-financeira, é uma parte da disciplina de administração financeira, a outra parte é estudar em finanças corporativas, que é uma disciplina do 6º termo. Falamos sobre análise econômico-financeira de empresas, depois a gente falou sobre um conceito introdutório geral teórico sobre planejamento e controle. Desse módulo 3 aí, dessa unidade 3, eu trouxe alguns slides para explicar controle orçamentário para vocês. Depois nós explicamos o planejamento de receitas, com algumas ênfases nos tributos que incidem sobre as vendas, né? Falamos sobre IPI, sobre PIS. Nós explicamos sobre planejamento de custos e despesas, e teve várias aulas sobre esse tema, né? Então, temos custos de mão de obra direta, temos custos de mão de obra indireta, temos custo de matéria-prima. Quando falamos de custos de matéria-prima, também falamos de quantidades de matéria-prima a comprar, quantidade de produto a orçar para venda. Nesse processo de orçamento de quantidades a comprar de matéria-prima e de produzir produto acabado, você tem que sempre considerar a variação de estoque, porque você tem estoque de matéria-prima, estoque de produto acabado. Então, dependendo da política de estocagem que a empresa queira fazer para o exercício seguinte, que ela está fazendo no planejamento, a quantidade que você produz muda, a quantidade que você compra muda. Então, esse é um detalhe bastante importante no orçamento de custos e de produção. Falamos também, fizemos algumas explicações sobre orçamento de despesas fixas, variáveis, semivariáveis. Depois a gente veio para o penúltimo assunto, que é planejamento econômico financeiro. Explicamos como os exercícios abordam a questão do orçamento de caixa, que é o aspecto financeiro, né, do planejamento. E explicamos também como se faz a projeção de demonstração de resultado do exercício e do balanço patrimonial no modelo, o modelo proposto pelo Gitman, não é subjuntivo, é subjetivo, modelo subjetivo, né? Em que você faz a premissa de que as relações pré-existentes, elas continuam, então a empresa tem uma política de cobrança, que gera um período médio de recebimento, período médio de cobrança, e uma política de pagamento, que gera um período médio de pagamento. Então, essas relações, elas se repetem para o exercício seguinte. Aí ela decide sobre a questão do estoque, decide se tem investimento ativo permanente, se tem contratação de financiamento, e assim depois você faz a projeção de resultado, projeta um aumento de lucro, distribuição de dividendo, e assim você consegue fazer a projeção de balanço patrimonial e demonstração de resultado. E o último assunto que completamos agora, né, controladoria, né, focamos na questão do controle orçamentário, que é o foco, né, que termina com essa aula, e assim você vai subindo os degraus, né, do curso de Administração Empresarial da Universidade do Estado, tá? O professor fica à disposição e em aulas síncronas presenciais nós tiramos dúvidas, fazemos exercícios e assim por diante. Até a próxima.